Bom dia a todos, uma alegria muito grande, né? A gente poder estar louvando a Deus, estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos aqui. Né? Realmente, creio, estava conversando com o pastor Nica, né? Hoje de manhã, quando eu vim aqui, não tem coisa melhor do que essa, de a gente poder estar no Senhor. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre são né, unidos. E como é gostoso a gente poder se unir uns com os outros e ter essa comunhão gostosa. Né? Não tem nada que possa trocar por isso. Né? Vamos dar início cantando essa música bem. Esta é a hora da adoração. Vamos adorar o Senhor. Agradecer por tudo que Ele tem feito, né? Nesse início de ano, a gente enfrenta por dificuldade, passa, né? Mas podemos buscar o Senhor, que dele Ele é a fonte de todas as bênçãos, né? Vamos tentar cantar essa música. Esta é a
estava falando na reunião de oração em japonês, né? Estava falando sobre o hoje. O que existe é o hoje, né? Sabe? Hoje, se ouvirdes a sua voz, né? Diz a palavra. Então, hoje é o dia que o Senhor nos fez, e regozijemos e alegremos nele. Né? Então, o passado é importante, claro, nós somos, graças ao nosso passado, né? Tem um presente, mas o passado já foi. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E, de repente, né, acontecem coisas que são inesperadas. Né? Então, eu mesmo tive que ficar internado 5 dias aí um pouco depois do Natal. De repente acontece coisas, né? Mas a palavra de Deus diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, meus filhos da família têm testemunho de que eu estava sempre feliz. Né? Isso é por causa da presença do Senhor. Hoje é o dia. Amanhã a gente não sabe. Hoje vamos ver o que Deus quer para mim, nossa vida, e viver o melhor possível. Aí, né? Com tudo que sou. Vamos cantar essa música. Em tuas mãos descansarei. Né? Descansar, entregar tudo nas mãos do Senhor. Entregar o nosso coração. A gente tem segurança nas mãos do Senhor. E como é maravilhoso, Deus providencia a nós. Todos aqueles que buscam, todas as coisas contribuem para o bem. Né? Vamos cantar essa música. Descansarei meu coração, te entrego. O mundo está inseguro.
nós te agradecemos, Pai, por esse dia, pela vida que o Senhor nos dá, pela presença de cada um aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós, Senhor. Nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque por Cristo Jesus, Senhor, você tem enviado teu Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. E que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essa igreja, essa comunidade. Que o Senhor possa trazer a tua presença hoje aqui, Senhor. Nós te agradecemos e louvamos, Senhor, e oramos, pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar derramando a tua unção, Senhor, sobre a vida da minha PPC nesta manhã, sobre a vida do pastor Luiz também, Senhor, que o Senhor possa estar falando, Senhor, aos nossos corações, a cada um, a palavra, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a andar com o Senhor, Deus, cada dia, Senhor. Que o Senhor esteja aqui presente, Pai, e abençoando mesmo cada um, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé para ler esse texto para falar. Deuteronômio 1, 19 a 33. Espiões israelitas na terra de Canaã. Moisés disse também ao povo: Nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cádiz Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo alguns frutos que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês ouviram fazer em nosso favor no Egito. E também no deserto, vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegamos a esse lugar. Mas mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia adiante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir.
nós agradecemos realmente, né, pela presença da pastora Mica conosco, né? É muita alegria, né? Nós estamos começando o ano, tá? Muitos daqui, é a primeira vez que eu encontro, né, nesse ano, pessoalmente, né? Então, até desejamos um ano novo pelos outros, né? Realmente é maravilhoso a gente estar reunido para adorar a Deus e aprender mais da palavra, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, nos fortalece, né? Realmente, e também essa comunhão com o Senhor e na igreja junto, né? Eu realmente agradecer a pastora Mica, que realmente essa semana foi uma correria, muitas coisas acontecendo, né? Mas ela está sempre vem aqui e nos tem o coração voltado à nossa igreja, né? Realmente, e toda vez que ela entra ali, né? Não tem ninguém aqui, mas fala "Ohayou gozaimasu". Fala "Ohayou gozaimasu" para a igreja, aqui não tinha. Mas é muito bom, né? Tê-la conosco. Né? Vamos negar ela não precisa de microfone. 今年もよろしくお願いいたします。 Então, esse ano também, então, vamos caminhar juntos, então. 今長いところを読みましたけれども、この新明記は何が書いてあるんでしょうか。 Nós lemos aqui um texto longo, mas o que está escrito aqui no Deuteronômio? モーセが死ぬ1ヶ月前にカナンの国に入るのを前にして、そのモアブっていう野原でなされたモーセがした説教とかいろいろの規則、また自分の後継者にはヨシアの任命ヨシアを選ぶっていうことについて語ったものです。 Então, esse livro do Deuteronômio, esse texto que lemos fala sobre quando um mês antes do falecimento dele, ele então deu ele falou, deu um sermão, né, ali lá em Moabe, e para como que deve se comportar, né, nessa entrada para Canaã, e também o Josué, que ia ser o seu sucessor. Então, ele deu diversas recomendações para o povo de Israel e Josué também. モーセはこのメッセージの中でその時までに起こった事件、いろいろな事件とか神様の恵みと教えを語り、人々に信仰と従順の道を歩むようにと訓戒しました。 Então Moisés, então, ele relatou sobre as coisas que têm acontecido até hoje e estava dando admoestação para que possam andar com fidelidade, com fé no caminho do Senhor. そして神様が与えてくださった任務にイスラエルがもう一度新しい心を持って何て言うんでしょうか、努めるようにと語りかけています。 Então, ele estava recomendando para com um novo espírito, né? Um espírito renovado, consagrar ao Senhor para cumprir a missão que Deus deu. 私たちも新しい時を迎えて、今年は何をしようかといろいろの計画があると思います。 Então, começando o ano, nós também temos planos, né, do que nós vamos fazer daqui por esse ano. 神様はその思いを起こさせてくださったことに対して私たちがどんなことがあっても忠実に進むようにと願っておられます。 Creio que Deus coloque em nossos corações esse desejo e que a gente possa andar com fidelidade naquela vontade que Deus tem para cada um de nós. けれどもイスラエルの人たちはちょっと不信仰を起こしたのです。
Então, o povo de Israel teve momentos de incredulidade. 何をしたでしょうか。神様が彼らに与えると約束した地を目の前にしてブツブツブツブツつぶやき出したのです。 Então, aquele povo, em relação à promessa que foi dada por Deus, começaram a murmurar, resmungar. ドイツ読んでいただきます。Versículo 2. はい。 Versículo 2. Então, vamos ler. Não é. Não,ごめんなさい、20。Versículo 26, eu vou ler aqui. Vocês, contudo, não quiseram ir e rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. 彼らは行くことを好まなかったと書いています。 E está escrito aqui que eles não quiseram ir. いろいろな文句を言ってるんですね。その町の人々は背が高すぎる。 E então tem monte de queixas, né? Aquele povo lá de Canaã é muito alto. 町が大きすぎる。 As cidades são grandes. 石垣が天にまで届いている。その目に見えるものにもう怯えていたのです。 Os muros lá, eles são muito altos, então eles estavam com medo daquelas coisas que eles estavam vendo. そしていろいろと文句をブツブツブツブツ言ったんです。 Então o povo ficou murmurando, resmungando, reclamando por vários motivos. 27節お願いします。 Versículo 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. テントの中でブツブツ不平を言って神様の命令に逆らい前進したくないと思いました。 Então, dentro da tenda, eles ficaram reclamando e não quiseram prosseguir segundo a vontade do Senhor. イスラエルの人たちの不信仰は何だったでしょうか。 Qual foi o motivo da incredulidade do povo de Israel? 一番は目に見えるものに怯えて神様の言葉を信じなかったのです。 Aquele povo, então, eles temeram pelas coisas que viam e não creram na palavra de Deus. その結果、その心が崩れてしまったと書いています。 Então, como consequência, os corações ficaram todos desanimados. 彼らはエジプトを出て以来、主がその道々で先立って言ってくださったこと。 Quando saiu do Egito, o Senhor saiu à frente deles. 昼は雲を持って暑さから守り、夜は火の柱を持って闇を照らして彼らを守り導かれたという事実も忘れてしまいました。 Eles esqueceram, o povo de Israel esqueceu que durante o dia Deus enviava nuvens para proteger do sol e à noite uma coluna de fogo era enviada para dirigir, guardar aquele povo. Esqueceram disso. 自分たちが行く前の道にいろいろな問題がありすぎてね、今まで導いてくださった神様の恵みを忘れてしまったのです。 Como o problema que eles viram lá em Canaã, tinha muitos problemas ali, eles viram e esqueceram daquilo que Deus tinha feito no passado. その民に対して神様は何とおっしゃったでしょうか。34節お願いします。 E o que então Deus disse para esse povo que estava reclamando? Versículo 34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. 神様は彼らの不信仰を怒りました。 Deus então irou pela falta de fé daquele povo de Israel. そして彼らにその約束の成就を見ることができないと宣言されました。 Então Deus falou para eles: vocês não vão poder ver
essa promessa que eu tenho dado para vocês. 彼らはこの時に自らの罪に気づいて神様に向かって口では次のように言いました。 Então, eles reconheceram que erraram pela atitude, só que foi um arrependimento superficial, só de boca para fora. 罪を犯しましたと言いましたけれども、心は変えなかったのです。 Eles disseram, nós pecamos, mas o coração deles continua a mesma coisa. 神様はそれを見て、私はあなた方のうちにはいないと言われました。 E Deus, então, em resposta disse, eu não vou sair junto com vocês. 時々子供たちでも親に対していろいろね、お願いされた時に文句を言って、それから「ああごめんね」って口では謝りますけれども、心を変えないで自分の思い通りにすることがあります。それと同じ。 Então os filhos também, às vezes falam, pedem desculpa, né? Mas no coração não está realmente arrependido e ele então continua com o mesmo espírito. 彼らはどんなことをしたでしょうか。 Então, o que eles fizeram? 41節お願いします。 Versículo 41 diz o seguinte: Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. 神様の言葉に聞き従わないで自分の思いのままに行動した。 Então, eles, em vez de ouvir a palavra de Deus, eles tomaram a atitude por si mesmos. 軽々しく考えて、私はあなた方の中にいないと神様の言葉に逆らって勝手に山地に登っていったと書かれています。 Eles não levaram tão a sério a coisa e mesmo Deus dizendo que eu não vou sair junto com vocês, eles se rebelaram e foram lutar com o inimigo. そこで散々な目に遭いました。 E aí eles sofreram muito, sofreram a derrota. 彼らは自分の手にあるものに頼って問題を簡単に考えたのです。 Eles então pensaram nas coisas que ele tinha nas mãos, a força que eles tinham, e contaram por isso e pensaram, levaram levianamente, não levaram a sério a coisa. どんなに倫理的に素晴らしいことでも、また宗教的に正しいことであっても、神様の御言葉に従おうとしないことは軽々しい行動です。 Mesmo que eticamente possa ser uma coisa maravilhosa e também no aspecto religioso ser uma coisa correta, se não cumprir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, então aí se torna uma atitude leviana, problemática. 結論としてはいつでもどんな場合でも主に従うことが大事です。 E concluindo, nós devemos seguir a vontade do Senhor, custe o que custar. 間違いを悔い改めて主の導きに従う。 Então, se arrepender dos erros e vamos seguir o direcionamento do Senhor. そして先立って行かれる主に全てを委ねる。 Entregar tudo àquele que vai adiante de nós. 体だけではなくて心の向きを主に向ける。 Não só atitude física, mas nosso coração mudar o nosso coração segundo a vontade do Senhor. 私たちもこの新しい年を歩むにつけて何か困難な事情に出くわしたり、あるいは逆境に陥ったり、不信仰になる時があるかもしれません。 Então, nós, nesse ano também, nós muitas vezes
podemos passar por dificuldades, circunstâncias difíceis, cair em adversidades ou duvidar, perder a fé. Pode ser que aconteça coisas dentro de nós de insegurança. 神様の愛を疑ったりすることが起こることもあります。 E muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus para conosco. どうしてなぜ神様はとこう思うようなことに出くわすでしょう。 Por quê? Por que isso tem que acontecer comigo? Então nós questionamos a Deus. でも神様はいつも信じる者と共におられます。 Deus está sempre com aqueles que creem nele. 私たちも今年でブラジルに来てもう53年になります。 Esse ano vai completar 53 anos que estamos aqui no Brasil. いまだにポルトゲスわかりません。 Até agora eu não entendo direito o português. でもその50年以上歩んだ道を今頃ね毎晩マリドと振り返って言いますね。すべてが感謝でしたとこの一言で肩がつきます。 Então, toda noite conversando com o pastor Leandro, eles comentam: nossa, que gratidão, tudo aquilo que aconteceu aqui, que nós fechamos o dia. 何にも知らないで1ヶ月だけイビウナの百姓の人のところにおって、そしてもうパラナのアプカラナにまっすぐ行きました。 E num lugar que a gente não desconhecia totalmente, nós fomos lá, ficamos uma semana lá em Biúna, com um fazendeiro lá, um agricultor, e depois fomos direto lá para Apucarana. アプカラナはあんなに土が赤いとは知りませんでした。 Não sabia que Apucarana tinha uma terra tão roxa assim. 洗濯機もありません。 Não tinha máquina de lavar roupa. もう毎日お湯を沸かしては短期っていうのをあそこで手で一生懸命シーツやら子供の服を洗って過ごしました。 Todo dia esquentava água e lavava a roupa lá em casa. でも子供たちに野球を教えたり日本語を教えたりしてとても楽しい8年間でした。 8 anos maravilhosos em que nós pudemos ensinar o beisebol, né, para os filhos, e foi um momento de muita alegria. その次のマリリアの20年間もとても楽しかったです。 20 anos lá em Marília também foi momentos maravilhosos que passamos. 今もエステラもエリーでもねこうしてあの時まだ可愛らしいみたいな子でしたけども素晴らしい働き手になっています。 Naquele tempo eram criancinhas tão bonitinhas, né? E agora estão servindo a Deus maravilhosamente, né? Até agora. マリリアにおる時には私は5回も入院して手術を受けたりして本当に体はフラットでした。 Lá em Marília, 5 vezes fui internada e passei por cirurgias. Meu físico era muito fraco. でも考えてみると楽しいことばっかりが浮かんでくるのです。 E quando eu fico lembrando das coisas que passei, só vem à mente coisas de alegria. もうサンパウロに来て23年になりました。 E quando, depois de vir a São Paulo, já se passaram 23 anos. サウデっていう名前だけども私はずっと病気を持っています。 Eu moro num lugar chamado Saúde, a igreja de saúde, mas eu estou sempre com um problema de saúde. 今1日に7種類の薬を飲んでいます。薬7つのチップ。 Então, 7 medicamentos eu tomo por dia. 中には寝るもの薬があって眠くなったり喉が渇いて声が出なかったりね
同じことを何回も考え直したりするようなこともあります。Então, eu tenho tomado remédio que eu tomo que dá um sono, atinge o nervo, dá um sono. Tem uma hora que eu tenho dificuldade para lembrar das coisas também. 私の周りではアパレルをしてても、耳が遠いですね。E o pastor Leon, então, tem problema de audição, então não escuta direito. 同じことを何回もお互いに言い合うことがあります。Então nós repetimos as mesmas coisas várias vezes, repetimos as mesmas coisas. でもその時に私たちはこう言います。私たちはだんだん若くなっている、赤ちゃんになっているんだと言います。Então eu digo sempre para o marido, nós estamos ficando cada vez mais crianças. だから同じことを言っても当たり前よねって二人ではとかなっています。Nós temos, mesmo falando as mesmas coisas, assim, isso é normal, né? E ficamos dando risada. 今日もある品物持っていこうと思ってね、夜冷蔵庫に入れてたのに、私はそれがどこに置いたかわからないで一生懸命バニールを使っています。Tinha uma coisa que eu deixei na geladeira, esqueci onde que eu coloquei um produto lá, e aí eu fiquei procurando lá no banheiro. そして見つけた時にね、また二人で言うんですね。毎日の生活でボケてるところはたくさんあっても、神様の言葉を語るときは神様がじれちんに教えてくださるから感謝ねって言います。Então, eles falam assim, né? No dia a dia a gente comete muitos enganos, né? Começa a falhar a mente, mas quando eu falo da palavra de Deus, nós podemos falar direitinho, né? Isso é maravilhoso. でももしお互いに同じメッセージを何回も何回もするようになったら合図をしましょうって約束しています。Então, nós prometemos um ao outro que se a gente for muito repetitivo na mensagem, nós vamos sinalizar para que possamos tomar cuidado. どんなメッセージをお互いがするかね、その内容は家では話してませんから、その時に聞かないとわからないわけです。Nós não trocamos ideia em relação ao mensagem que nós vamos dar, então, no dia da mensagem é que é feita uma avaliação um para com o outro. だから、あれはこの前したメッセージと気がついたら、こうやって後ろから合図することにしています。Quando a gente repete a mesma mensagem, né? Então tem aquela sinalização assim, olha, é a mesma mensagem. 今のところそれはありませんけれども、これから先のことはわかりません。Até agora não aconteceu isso, né? Até agora não aconteceu isso, mas daqui para frente vamos tomar cuidado com isso. でも神様が私たちの前を歩いていてください。Mas Deus que anda à frente de nós. もういつやめるべきかは神様が教えてくださると信じています。Quando devemos parar, então cremos que Deus vai sinalizar para nós claramente. ブラジルでは男の方と女、夫婦でもナモラーなんでもこう手を、ね、腕を組んだり手をつないで歩くのは普通ですよね。Aqui no Brasil é comum, né? Dar as mãos, andar, então, de braços dados, andar. でも日本では私たちの時代ではもうそれはとても珍しいことなので。Na nossa idade, lá no Japão, é uma coisa bem rara acontecer isso. 私たちは今年寄りになりましたから教会に行くんでも2人で腕を組むか手をつないでいきます。Nós damos as mãos para ir à igreja, mesmo nessa idade, nós vamos caminhando de mãos dadas para a igreja. それは倒れないためにお互いにベンガーラになっているのです。Então, tá dando as mãos um para o outro para não levar um tombo, né? Isso serve como uma bengala. なかなかまっすぐに歩くのが難しくなったんですね。Tá mais difícil para andar de maneira reta, assim.
でもいつも私たちの前にはイエス様がおってください。 Mas na frente de nós, Jesus Cristo vai à frente caminhando conosco. それを信じて今年も進んでいきたいと願っています。 E crendo nisso, queremos caminhar nesse ano também. お祈りしていただきます。 Deus, nós te agradecemos por essa mensagem, que possamos realmente, como na mensagem, que possamos arrepender sempre de coração e renovar a nossa mente, nosso coração diante de Ti. Nesse novo ano, que nós possamos servir a Ti, corações limpos, sinceros diante de Ti, nos entregando do jeito que nós estamos, para que possamos servir a Ti, ser usado por Ti, que o Senhor vá à frente de nós, que nós possamos realmente caminhar sempre segundo a Tua vontade, cumprindo aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, que nós não possamos confiar em nós mesmos, nossas capacidades, mas a capacidade que vem do Senhor. O Senhor possa estar fazendo maravilhas através da vida de cada um de nós, Pai. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Realmente, como a pastora Nica falou, né, que anda de mãos dadas, eu lembro que meus pais, né? Meus pais começaram a andar, gente, de mãos dadas, de braços dados, assim, né? Para não um apoiar o outro. E às vezes a gente também é assim. Começando, né? Devagarzinho assim. Mas é maravilhoso que a gente deve sondar os nossos corações, porque tem muitos sonhos que ainda não foram concretizados, tem muitos pedidos de orações e lutas que vêm, que nem esse amigo falou, não tem ninguém que não tenha problemas, todos nós, mesmo que seja, não sei quantos anos, de 50 anos de igreja, tem problema que a gente enfrentar, mas pedir para que Deus sonde o nosso coração e fazer como Moisés, que foi fiel a Deus, como Josué e Caleb, que foram fiéis a Deus, né? A gente chegar e cumprir a vontade do Senhor, custe o que custar, seja qualquer circunstância, possamos andar. E vamos cantar essa música, sonda. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, quero ser usado na peleia. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra.
ser usado por Deus em qualquer momento, né? Da nossa vida. Né? Vamos ter um momento de oração silenciosa, né? Refletindo naquilo que, na mensagem da pastora Mica, que Deus tem falado aos nossos corações. Possamos ter uma oração silenciosa, pedindo para que Deus possa estar dirigindo cada uma de nossas vidas, nossos filhos, nossos familiares. Vamos estar olhando o tempo de oração silenciosa. Vamos ficar de pé? E cantar essa música, se você não sabe. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.